Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Prezados irmãos, palavra de hoje, livro de 1 João, nós vamos ler do versículo 6 a seguir. João, amados irmãos, ele tinha uma preocupação muito grande com a igreja, com os irmãos, a respeito de os irmãos viverem em santificação do corpo, da alma e do espírito. Também quanto os anticristos da época dos falsos profetas, né? E também da união nossa com Deus, sempre estar unido com Deus, com a verdade, e um com o outro, né? Então João, ele tem aqui uma palavra muito maravilhosa dada pelo Espírito Santo, deixada para nós hoje. Estamos caminhando aqui para o fim do livro de João, né? 1 João, e diz assim o versículo. Lembrando que este livro, amados irmãos, é um pequeno livro, mas de muito conteúdo. É um livro de 5 capítulos apenas. 5 capítulos apenas, 105 versículos, né? E diz assim no versículo 6: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então aqui diz que Jesus veio por água e sangue, dizendo aqui da água quando ele cumpre, né, a justiça divina no Rio Jordão, se batizando, e também por sangue, porque ele morre por nós, né, pagando nossos pecados. E o Espírito Santo testifica que realmente é uma verdade, né? E porque ele é o Espírito da verdade. Olha que lindo, né, amados irmãos? E no versículo 7 continua: Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Então aqui ele fala no céu, né, que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai que é Deus, né? A Palavra que é o próprio Jesus, né? Pode ver que ele não falou Jesus aqui, falou a Palavra. Por quê? Porque a Palavra é o próprio Jesus. E o Espírito Santo. Esses 3 são um, né? São unidos. Quando Jesus se batiza ali no Rio Jordão, se cumpre a trindade ali, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Jesus se batizando, o Pai dizendo: Este é meu Filho amado, e o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba. Olha que lindo, né, amados irmãos? E João vai dizer aqui no versículo 8: Esses 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam. Eles concordam que realmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, é verdadeiro, num só propósito, né? Glória a Deus e aleluia. No versículo 9: Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Então, se nós recebemos o testemunho de um homem, de uma mulher de Deus aqui na terra, né, já é válido. Aqui está dizendo, imagina o de Deus, o de Jesus e o do Espírito Santo, né? Não fica dúvida nenhuma. Glória a Deus e aleluia. No versículo 10: Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez, porquanto não creu no testemunho de que Deus deu seu Filho. Glória a Deus, aleluia. Desse seu Filho deu, né? Então aqui, amados irmãos, chama de mentiroso aqueles que não crê nessa verdade tão genuína, tão divina, que é o testemunho da Trindade. Testemunho que realmente Jesus Cristo veio aqui, né, e cumpriu a justiça divina, veio para nos salvar, e que ele é o Filho de Deus, e que Deus enviou ele, né? Então chama de mentiroso quem
rejeita esta verdade divina, porque é uma verdade muito verdadeira, né? Que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos, glória a Deus e aleluia, né? Cada dia mais crendo. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Exatamente, a vida está em Jesus, né? Jesus deu a vida por nós, por amor, sem receber nada em troca, porque nós não temos como pagar Ele. A maior alegria de Jesus hoje é quando vê nós lendo a palavra, servindo a Ele, buscando a Ele, louvando a Ele, obedecendo a Ele, de joelhos, jejuando, né? Esta é a maior alegria de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, sabendo que Ele não morreu em vão naquela cruz, não sofreu em vão, que hoje, meu irmão, minha irmã, você se curva diante dEle, que você dá valor no sacrifício, né? Que Ele fez naquela cruz, né? Não só na cruz, mas fora da cruz. Quantas lutas e aflições Jesus passou, né? Segundo os historiadores, Ele andou cerca de 600 metros com aquela cruz, depois de apanhar tanto, né? Veja o sofrimento. Segundo os historiadores, aqueles pregos que pregaram Jesus tinha mais de 12 centímetros, 12,5 centímetros, né? Então ele sofreu muito, glória a Deus. E no versículo 12 ele vai dizer: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Porque quem não tem Deus, amados irmãos, não tem vida. Ele vive uma vida de sofrimento, uma vida amargurada, uma vida derrotada. Ele não tem lugar certo para ele, nem aqui na terra, e não vai poder reinar com Cristo. Então ele não tem vida, ele vegeta, né? Mas aqueles que creem em Deus e que têm vida com Deus, eles têm firmeza aqui na terra, porque Deus guarda, e também um dia vai reinar com Cristo para sempre. Olha que lindo! E no versículo 13 vai dizer: recomendações finais, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que dantes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Então João escreve, né, preocupado, porque tinha muitas pessoas na época ali duvidoso, né, sem certeza se Jesus ou não era Jesus, né, duvidando em suas fé, como hoje, né? Hoje tem muitas pessoas duvidando, aí tem gente que até não crê ainda em Deus, né? Tem outros que crê, mas duvida, não sei não, né? Então João escreve, né, com essa preocupação, e também hoje, aqueles que duvidam, não duvide. Jesus é real. Eu tive o privilégio de ver Jesus, pela misericórdia. Jesus é real, Ele é fiel, verdadeiro. Versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se pedimos alguma coisa no nome dEle, Ele nos ouve e Ele nos dá a vitória. Se nós pedimos, Ele não der aquilo que nós pedimos, a palavra do Senhor diz que não é porque nós pedimos mal, pedimos uma coisa que parecia ser bom para nós e não era. Então o Senhor nos poupa do mal maior, né? Mas aquele que pedir crendo e for uma coisa boa, o Senhor sempre vai nos ouvir e sempre nos dá. E o Senhor dá mais do que nós pedimos. Imagina quando você deita e você dá um infarto em você ali, você nem pediu para Deus te livrar e Deus te livrou, porque se você estava dormindo, né, não tinha consciência para pedir, e o Senhor te livrou daquele laço, daquele acidente que você nem pediu, mas o Senhor te livrou, né? Aquele problema que ia vir, mas o Senhor te livrou, mesmo antes de você pedir. Então o Senhor dá além daquilo que nós pedimos. Amém, amados irmãos? Que Deus abençoe e fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.